Muito bem, vamos estudar a palavra do Senhor, como eu havia dito já. Acho que as crianças estão saindo, né? As crianças vão sair? Não, hoje? Já saíram, já? Tá bom. É o ensaio hoje, né? Tá ok, obrigado, irmão. Então, você que está aí em casa, porque as crianças estão se movimentando, que elas estão ensaiando o nosso musical, hein? Não, elas estão saindo. Deixa lá, é melhor. Eu fico dando recado daqui sem saber, aí eu me perco. Mas vamos nós, vá. Vamos nós aqui, irmãos. Nós vamos estudar. Nós estamos aqui hoje terminando, né, essa série sobre os 7 milagres que o Evangelho de João nos relata. Tá bom? Nós já vimos aqui 6 desses milagres. Nós já vimos Jesus transformar a água em vinho. Nós já vimos a cura do filho daquele oficial real, a cura daquele homem no tanque de Betesda. Nós vimos a alimentação de 5.000 pessoas, nós vimos Jesus andando sobre o mar, nós vimos da última vez a cura do cego de nascença. E hoje, nós vamos para a ressurreição de Lázaro. Vamos pensar o seguinte. Eu vou repetir o que eu disse logo no começo, em algumas dessas mensagens. Você pode abrir em João, não é o texto, mas se você quiser me acompanhar, João capítulo 20. João capítulo 20, no versículo 30, o escritor sagrado nos diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esta é a ideia de João. Então, nós vemos que tem muitos milagres, que ele chama de sinais, ele pinça, ele escolhe 7, e ele sempre está apresentando Jesus como o Filho de Deus, desta forma milagrosa que ele age, mas e para despertar fé nas pessoas, e que nem sempre nem sempre é aceito, né? E aí você fala, teve outros, né? A ressurreição de Jesus mesmo, que é relatada, mas milagres feitos por ele, para que João pegue, quando ele chega nesse final aqui, irmãos, você vai ver que a partir do capítulo 11, agora vamos lá para o capítulo 11, hein? Vamos lá no capítulo 11. Depois da ressurreição de Lázaro, que eu vou falar daqui a pouco, João começa a relatar a prisão, os últimos momentos de Jesus. Ele vai ainda seguindo, mas a partir daí, segundo o Evangelho de João, ele não relata mais milagres. Houve, porque outros evangelistas contam, mas para João ali para. Por quê? No capítulo 11, verso 53, diz assim: desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Então, esta é, em suma, a história do que nós vamos ver hoje. Hoje foi a ressurreição de Lázaro, eu vou contar como foi a ressurreição de Lázaro, e depois nós voltaremos para ver o entorno, né, o contexto. Então, se você está comigo no capítulo 11, vamos para o verso 38, tá bom? João 8, 38, que vai dar o relato da ressurreição em si. Diz assim a Bíblia: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio a sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir.
até aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nosso dia, obrigado pela tua graça e misericórdia. Senhor, estamos aqui para aprender a tua palavra. Nos dê, Pai, a iluminação do teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender a tua palavra, Senhor Deus. E se alguém aqui ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador aqui ou assistindo na rede social, que hoje possa fazer uma decisão de crer para poder ver os milagres que o Senhor fez e faz na nossa vida. E também para participar do arrebatamento quando o Senhor vier nos buscar. Então eu te peço hoje, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos começar aqui esse milagre, hein? Lembra? O último milagre foi o cego lá que foi curado. E aí, você vai ter que ir comigo em um pouquinho antes. Capítulo 10, verso 22. Capítulo 10, verso 22, diz assim a Bíblia: E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Bom, que festa é essa? Onde está na Bíblia esta festa? Irmãos, não está. Olha que legal, não está. Por quê? Essa festa das, como é que ele fala? Dedicação ou festa das luzes é o Chanukah. Esta festa é uma festa hebraica, uma festa judia, e Jesus é judeu, ele participa das comemorações. Onde surge essa festa? A festa da dedicação, ou festa das luzes, ou Chanukah, ou Hanukkah, depende do que você vai, do hebraico seu lá. Então, Chanukah ou Hanukkah, mas onde ele aparece? Onde aparece essa festa? Essa festa aparece no período intertestamentário. Esse período são aqueles 400 anos, onde o Senhor Deus não manifesta através da inspiração. Então, desde lá, de Malaquias, aí vem contando sobre o nascimento de João Batista, sobre o anúncio. Então, este período de 400 anos é chamado período intertestamentário. Nesse período não há revelação. Algumas Bíblias mais antigas tinham 4 páginas em branco, que era para dizer que 400 anos não tinha. Só que, durante esse período, foram produzidos livros. Não livros inspirados, mas livros de história. E um destes livros é o livro de Macabeus. Esses livros são chamados apócrifos. Não são livros malditos, são livros de história. Só que não são inspirados, é só isso. A gente conhece a história do Brasil, conhece história mundial até, e não são livros inspirados por Deus. Qual a diferença? Não são a palavra de Deus, mas são livros de verdade. Porque Pedro Álvares Cabral não está na Bíblia, não é verdade. Não, tem um livro de história. Então, esse Hanukkah, ele aparece como festa das luzes neste período. E por quê? Vamos lá. No século II a.C., houve uma rededicação. Por quê, irmãos? Porque o Império Grego, Sírio, ele pega e viola o templo. Macabeus, através de um homem chamado Judas, Macabeus é a família, eles se revoltam e eles ganham. E há um milagre acontecendo lá. Qual é o milagre? Vocês já viram aquele castiçal judeu? Já viram, né? Aquele que tem sete pedacinhos, já viram, né? Chama menorá. Lá em Israel tem um grandão. Eu nunca fui lá, mas eu já vi nas internets da vida aí, né? Então, tem 7 lá. Isso é o menorá. O Hanukkah é um outro castiçal. Eles têm um castiçal com 9 velas, sendo 8, 4 de cada lado e uma no meio, chamado servidor. Por quê? Porque, segundo a história que conta os macabeus, e os judeus acreditam, então a gente crê que é um milagre, porque Jesus participou da festa, milagre não acontece só na Bíblia, acontece fora da Bíblia. Nós também já presenciamos milagres que não estão na Bíblia. Então, o que acontece? Eles só tinham azeite, um pote de azeite que duraria um dia. E a menorá tem 7 dias. Precisava de 8 dias para fazer outro azeite para colocar. E aquilo não podia apagar. Lembra que não pode apagar a luz no templo. E eles não tinham, só tinham um. E conta-se a história, não a Bíblia, e a tradição, que
aquele azeite durou os 8 dias. Então, esta festa é uma comemoração disso. Eles pegam e põem lá um castiçal diferente, não é o menorá, é o Hanukkah. Tem às 9, tem uma vela no meio, que eles pegam e vão acendendo as outras 8 festas. Os judeus comemoram isso ainda hoje, viu? Eles comemoram, tá? Eu estava lendo aqui, irmãos, é igual o Natal nosso, assim, sabe? Vamos lá, vamos pensar na tradição, independentemente de certo, a tradição é um monte de luz, não é? Um monte de luz, um monte de enfeite, presente, eles fazem isso lá. É uma festa de alegria, eles fazem doce, um pão diferente, eles não vão vestidos assim formalmente, eles vão mais informal, eles querem comemorar esta alegria, e isso é comemorado no inverno judaico. Eles têm tudo lá, né? Então, quando que é o inverno judaico? É entre novembro e dezembro. Então, aqui, este ano, eles têm um calendário, vocês sabem que tem um monte de calendário lá, e o calendário deles, deste ano, eu anotei aqui, vai ser de 14 a 22 de dezembro. É uma festa que dura 8 dias. Então, desde antes de Cristo, do século II, tem essa festa, e eles comemoram. Então, Jesus está lá, nesta festa, 8 dias, em novembro, dezembro, é o mês de Kislev, o mês não é igual ao nosso, mas é por aí, cada ano cai em um, porque o calendário deles é um pouquinho diferente do nosso. Tá, o nosso é o chamado gregoriano, né? Por um papa chamado Gregório. Mas eles usam outro calendário lá. Então, para eles, essa é a festa das luzes. Um historiador que o pastor eu já citamos várias vezes, o Flávio Josefo, é um historiador judeu, romano, que escreve as coisas, ele coloca esse nome como Festa das Luzes. Então, isso é o Hanukkah. Os irmãos aqui que participam, fazer um merchandising aqui, hein? O pastor não é, a gente não ganha nada, mas os amigos de Sião, lá o pastor Alexandre Dutra, um missionário que a gente apoia, Deus o abençoe, geralmente no final do ano ele conta essa história para a gente. Eu não sei se ele faz a festa de Hanukkah, mas eles têm várias festas lá, né? Os tabernáculos, etc. E o Hanukkah é uma das festas. Então, essa festa que Jesus estava lá, tudo bem? Até aí, aprendemos, chegamos no lugar. Vamos lá. Vamos voltar ainda, calma, eu vou fazer igual o pastor Neil de manhã, eu vou chegar na mensagem, calma, é só para você saber. Então, sabe que festa que está. E qual é a situação que nós estamos lá? Lembra? Qual foi o último milagre que Jesus tinha feito, segundo João? Qual era? Vai, me conta aí o sexto. Não, eu vou tomar água aqui, porque senão eu vou desmaiar, eu não quero desmaiar. Me fala, pessoal, qual foi o sexto? Amém, irmão, obrigado, Deus abençoe ricamente, deu o dobro de anos de vida para você que fez aniversário, do que eu desejei para você. O que acontece lá? Aquilo, irmãos, nós vemos que lá em João, capítulo 9, a briga é feia por causa daquele cego. Ele é expulso da sinagoga, lembra da história? Os pais dele são chamados. Há entre aspas, um rebuliço em Jerusalém por causa disso. O negócio está complicado lá. Quando você vê, por exemplo, olha, capítulo 9, vamos lá para o capítulo 9. Capítulo 9. Jesus aproveita, como eu já falei, né? Aproveita lá a cura do cego, e ele começa a chamar o pessoal de cego. 9 de João, verso 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Jesus lhes disse: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O que ele faz? Ele, de um jeito, né, poético até, ele fala: bando de cego. E aí eles estão remoendo isso. E Jesus aí, ele começa a se apresentar como o Filho de Deus, a luz do mundo. Capítulo 10, o que é? O bom pastor. Ele fala isso. E aí ele se faz igual ao Pai. Vamos lá para o capítulo 10? Capítulo 10. Ó, a briga está ainda por causa do cego lá, hein? Nós já passamos o capítulo 9, mas a discussão está ainda por causa disso lá. João capítulo 10, verso 15.
Assim como, Jesus falando, né? Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Quando ele fala isso, verso 19, tornou, pois, a haver divisão entre os judeus, por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si. Por que ainda estão os ouvindo? Por que os ouvis? E diziam outro, estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Ou aos cegos? Então, veja como está a situação. Nós estamos numa festa, irmãos. Festa das luzes. Jesus fala que ele é a luz do mundo. E aí, parte do pessoal fala, senhor, eu estou endemoniado. E outra parte dos fariseus, hein? Não, mas peraí. Curou o cego. Lembra que o cego disse para os fariseus? Nunca se ouviu, desde o início do mundo, que alguém tenha curado um cego de nascença. Então, a situação, irmãos, estava fervendo lá em Jerusalém. Agora sim, vamos para o capítulo 11. Já vimos tudo, a festa que estava acontecendo. E agora vamos para o capítulo 11, que é o milagre que nós vamos relatar hoje. Verso 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que havia ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. A Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Então, nota. Jesus fala aqui sem ninguém perguntar. Lá no cego, estão lembrados da mensagem? Os discípulos falam, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Jesus, não, ninguém pecou. Ele é cego para que se manifeste a glória de Deus. E agora Jesus insiste, vai manifestar a glória de Deus. Só que, irmãos, a situação estava bem alvoroçada. Não era fácil, como eu disse. Irmãos, os fariseus, os saduceus, os judeus, enfim, irmãos, eles tinham o apoio de Roma. Lembra que Roma é um império. Então, esse homem está ameaçando o poder político deles. E agora eles começam a ficar muito bravos com Jesus e querem sumir com ele. E aí, eles já tentaram apedrejar Jesus. Quando ele fala, vamos para Betânia, no capítulo 11, tá? Vamos para o verso 7. Capítulo 11, verso 7. Então, depois disso, disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Aí os discípulos avisaram. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, quer dizer mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Irmãos, Jesus fala, vamos, e aí os discípulos vão, né? Tomé até diz, olha, vamos lá para morrer com ele, porque estava feio o negócio, eles estavam sendo perseguidos mesmo. Já tinha começado a perseguição, João nos relata isso. E o que é que Jesus diz no verso 11 do capítulo 11? Assim falou e depois disso disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono, porque ele falou que dorme. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E folgo e me alegro por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Irmãos, o milagre aqui, veja o que Jesus fala, é por amor dos discípulos. A Bíblia, irmãos, ela é feita por amor de nós. Porque Deus, o maior amor que Ele fez, foi se revelar para nós.
Por quê? Porque Deus não precisava de se revelar. Isso é um ato da graça de Deus. Você que é um estudante da Bíblia aí, lembra lá em Coríntios, né, quando, em Atos dos Apóstolos, lá 17, quando Paulo está em Atenas, fala, vocês têm um altar aqui ao Deus desconhecido. Irmãos, a revelação de Deus, o que para nós parece um negócio óbvio, não é. O pastor Neil esteve lá na aldeia esse ano. Para eles, irmão, quando a gente fala Deus, não é o que a gente... Deus tem que se revelar, irmãos. Se Deus não se revela, o homem não descobre. O homem não descobre. Você pensa que, tá vendo, eu fui estudando e descobri que Deus existe. Não. Você descobriu que Deus existe porque Deus se revelou. Porque grandes estudiosos procuram achar algo no universo e não encontram nada. Porque se Deus não se revelar, eles não vão descobrir. Porque o Senhor Deus é o Deus do universo. Então Jesus fala que ele está alegre por amor dos discípulos. Porque era uma forma dele se revelar. Então, o que é que Jesus faz? Vamos continuar lá. Capítulo 11, hein? Estamos no capítulo 11 aqui. Nós vemos que terminamos aqui de ler no capítulo... Deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. Vou voltar aqui. Não, vamos ser com ele, tá certo. Não. É que ele ficou lá mais 2 dias, eu não vou chegar lá. Vamos no verso 21, eu vou direto lá. Jesus chega então, demora 2 dias para ir, hein, irmãos? 2 dias. Ele segura, porque não era tão longe assim. Ele ia para Betânia. Irmãos, sempre que tem essa palavra Bet, no hebraico, é casa. Tá? Betsaida, se não me engano, é casa do pescador. Belém é Betlém, que é casa da fartura. Betânia pode ser casa, uma das traduções, hein? Pode ser casa da tristeza, casa da angústia. Tem outras traduções, tá? Ela pode ser outra coisa. Mas aqui tem casa da angústia. E lá eles estavam numa angústia. Angústia porque Marta e Maria haviam mandado um aviso para Jesus. Jesus era amigo da família. Senhor, o seu amigo está ruim, está morrendo, ou já morreu. E Jesus ainda aguarda 2 dias, que é uma eternidade para quem sabe do poder de Jesus. As irmãs de Jesus falam as irmãs de Lázaro falam para Jesus, se o senhor tivesse aqui, eu não tinha morrido, enfim. Por quê? Porque o tempo de espera é sempre angustiante. Aqui nós estamos dando Gênesis de manhã, e só que nos domingos de manhã estudamos Gênesis, hein? Você pode vir. Mas estamos no capítulo 6. Nas sextas-feiras nós também estamos estudando Gênesis, mas já começamos, acho que no ano passado, então já estamos lá de Abraão, estamos lá em 12, estamos nos 20 já, estamos em Isaac agora, 22. E já vimos que quando Deus promete para Abraão um filho, demora. Aquilo é angustiante. Irmãos, angústia é por causa da demora. Então eles estavam angustiados. Tanto que, capítulo 11, verso 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivestes aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta, né, a irmã, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Vamos lá. Irmãos, nós sempre colocamos o nosso conceito. Eu quero que Deus faça o milagre, mas do jeito que eu quero. Eu quero passar no vestibular naquela matéria que eu escolhi, que às vezes não foi a que Deus escolheu, e aí eu repito, aí eu fico bravo.
Eu quero, Senhor, eu quero namorar e quero casar com esta pessoa, que às vezes não é a pessoa que Deus escolheu para você. E Deus impede você de namorar. Recentemente falei com uma pessoa, e ela disse, quando eu era jovem, ela é mais velha que eu gostava de uma pessoa e não pude casar. Eu falei, tá vendo, Deus foi misericordioso, se você ver lá na frente, talvez você ia sofrer muito, 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 muito. Para com esse negócio. Se é um mar que não existe. E Marta estava aqui, se o Senhor estivesse aqui, eu vou traduzir o pensamento dela para mim, tá? Se o Senhor estivesse aqui, tinha feito o milagre do jeito que eu quero. O bolo tinha saído do gosto que eu quero. É isso que eu queria fazer. É isso que ela quer fazer. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos dizer para Deus que tipo de milagre que nós queremos. E Deus nos dá o tipo de milagre que nós precisamos. É bem diferente. E ela, irmãos, compreende, mas não compreende tudo. Porque quando Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar, ela dá um jeito. Eu sei, eu sou judia. Eu sei que vai ter uma ressurreição lá no Messias. E Jesus diz, não é esse o milagre que eu estou falando. Puxa vida, não é este o milagre que eu estou falando. Quantas vezes, irmãos, não fechamos, Deus não fecha portas, porque temos outras para abrir. Vocês têm notado que eu e o pastor Neil temos acompanhado a situação aí de Nigéria, ele tem falado, e eu também tenho estudado isso. Irmãos, são milhares de cristãos mortos, e ninguém fala nada. Mortos, irmãos, mortos. Eles põem fogo na colheita, eles matam para a pessoa. E sabe como é que eles chegam? Eles já chegam assim, no caso, são esses radicais muçulmanos, hein? Fala, você é muçulmano? Para você ser muçulmano tem que falar 3 fases lá. Eu acho que Alá meu Deus, Maomé meu profeta, tem 3 coisas. Se a pessoa não sabe, ele já é fuzilado na hora. Irmãos, são milhares. Recentemente mataram uma aldeia com mais de 500 pessoas, puseram fogo e mataram todo mundo. Quem sabe, pastor Neil, a gente não está aqui, não conseguindo ir para frente com algumas congregações, com alguma coisa no Brasil, não é para voltar os olhos para lá. Não sei, quem sabe? A gente não tem que olhar para lá e parar de olhar para cá. Quem sabe a gente não conseguiu reformar esse templo ainda, porque Deus quer que esse dinheiro seja usado para outra coisa, eu não sei. Nós temos o nosso jeito de pedir o milagre, e Deus tem o jeito dele, ele fala, não, fica quieto, não é para você fazer ainda, pronto. Cuidado para não sermos Marta. Senhor, se o Senhor tivesse me ouvido, ainda bem que ele não te ouviu, porque lembre-se sempre que Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E Jesus aqui, irmãos, também tem outra coisa, você nota aqui, tanto os 2 dias que ele espera, quanto o tempo da ressurreição. Estamos tratando de tempo. Está uma música, né, que fala o tempo de Deus, né? Então fala que o tempo de Deus não é o meu tempo. Irmãos, essa música é verdade, porque Deus sabe o tempo certo. Nós temos o nosso tempo, mas o Senhor é o controlador, Ele é o criador do tempo. Sem Deus não existiria tempo. Então, calma. Mantenha calma. Sabe, olha pessoal, vocês motoristas aí, quando você passa dos 60, pastor, você está longe disso ainda, mas sabe, a gente quando está atrasado, ao invés de acelerar, a gente fala, deixa a coisa correr. Daí, ontem eu fui num compromisso e falei, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então a coisa, era sábado de manhã, pensei que não ia ter trânsito, aí, tudo parado. Eu falei, mas não é possível. Todo mundo resolveu ir no meu negócio. Falei, chega, vou devagar, vou na minha. Os caras tudo doido lá, os outros motoristas, eu vou na minha. Quando chegamos no compromisso, que era uma formatura lá, quem chega, a formanda chega junto. Chegamos junto com as pessoas. Falei, tá vendo? Não é para chegar cedo mesmo. Olha aí, certinho. Quando chegou na mesma hora, eu falei, que legal, tá bom. Aí, tá vendo? O tempo, deixa com Deus. A gente apressa muito, eu falo para você com tudo. Às vezes nós apressamos muito. Deus tem o tempo dele, o tempo certo dele. Vamos lá. Pensa que só Marta que ficou assim? Não, Maria também ficou desesperada. Capítulo 11, verso 32.
Tendo, pois, Maria, então são 3 irmãos, em Lázaro que estava morto, Marta que falou para Jesus, se o senhor estivesse aqui, ó, ele não tinha morrido, e agora vem Maria, a terceira, que é a outra irmã, né? Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Irmãos, me perdoa, eu não resisto na minha novela, eu não resisto. Eu tento, sabe, não fazer, mas, pastor Neil, sabe o que eu imagino? A hora que ela viu Jesus chorando, falou, tá vendo? Chegou atrasado mesmo, nem ele dá para fazer nada, está chorando junto. Olha lá, ó. Para mim, na minha novela, já ia Maria cometer um pecado. Fala, tá vendo? Até ele chorou. Tá vendo? Agora está chorando aí, ó. Se tivesse chegado, Marta já falou. Por que Marta e Maria falaram? Porque já tinham falado, se Jesus estivesse aqui, não tinha morrido. Ele vem e chora, fala, acabou, pronto. Sabe aquela história de que o vaso quebrou, alguém chega e falar para você assim, você vem, e aí? Fala, quebrou mesmo. Fala, não resolveu nada, meu problema, filho. Quebrou, já sei. O que você tem que falar com isso? Nada. Então, para mim, quando ela viu Jesus chorando, acabaram as esperanças. Sabe como eu imaginei aqui, Marta? Quando o médico chega e fala, olha, o seu parente veio a óbito. A gente fez tudo o que podia fazer. E aqui, pior. Imagina que você vê o médico tomando um cafezinho antes. Aí ele entra depois do café, contando piada para o colega, para o enfermeiro, e daqui volta dizendo que foi a óbito, a gente fica como? Você estava tomando café? Por que não estava lá cuidando do meu parente? Eu acho que era isso, mas não está na Bíblia, não está na Bíblia, fala, eu só estou fazendo a minha novela aqui. Quando eu falo novela, é que eu estou inventando as coisas, tá? Para dar um negócio maior lá. Então, eu imaginei isso. Voltando aqui, Jesus chorou, verso 36, então, disseram-lhe, pois, os judeus, vede como amava. E aí, o verso 37 é bem curioso, porque olha o que os fariseus disseram, judeus, né? E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Dá uma olhada, o cego ainda está, é a notícia ainda, hein? Está no jornal, hein? Lá no Instagram da época, no Facebook, no TikTok, nos jornais, a notícia do cego, todo mundo sabia. Irmãos, quando eu vejo aqui, estava lá, isso está em Betânia, você vê que a notícia se espalhou, sem as redes sociais que eu brinquei aqui. Então, aquele milagre era uma coisa, irmão, que não tinham mais dúvida. Eles não tinham mais dúvida. Porque, veja, que eles não falam, está vendo? Era tudo mentira. Não. Eles falam, ele fez um cego de nascença enxergar. Por que não faz esse? Por que não evitou a morte desse? E aí vem a primeira coisa para a gente, ou alguma coisa para a gente pensar. Irmãos, o milagre em si não muda a nossa vida. Se eu pudesse hoje colocar um tema assim na mensagem, seria, você quer ver para crer, mas você precisa crer para ver. É essa a diferença, é a ordem inversa dos verbos, porque eles viram, eles sabiam que tinha sido verdade, e ainda usavam isso contra Jesus. Poxa vida, veja como que é, tem milagres, tem bênçãos, que é assim mesmo. Lembra na cruz? O que eles falam? Até os ladrões falam para ele, né? Ué, você não falou que é filho de Deus? Salvou os outros, salva a si mesmo. Lembra que ele fala isso? Então, é usado contra você. E olha, aqui vamos nós para os cristãos. Irmão, tenha certeza, se o ímpio puder, ele vai satirizar a tua fé. Foi demitido, ô crentinho? Tá vendo? Faz tudo certinho, está na rua. Tá vendo? O marido, a esposa abandonou. Tá vendo? O filho está desviado. Porque o descrente é isso. Por isso que nós temos que dar ouvidos a Deus. Deixa as pessoas falarem. Elas vão dar conta para Deus um dia, irmãos, cada um vai dar conta de si mesmo. Não vou dar conta por você, nem você de mim. Eu vou dar conta da sua alma,
como pastor que cuida, mas você vai sentar lá e você vai ser responsável. E eu creio, irmãos, que quando nós estivermos sentados no tribunal de Cristo, não vai dar para dizer, olha, a culpa foi do meu trauma, a culpa foi da minha mãe. Irmão, esse negócio é papo de psicólogo. Não vai funcionar no céu, não. Porque, olha, irmãos, vamos lá, eu sei que você tem os seus traumas, né? Mas, irmãos, eu tenho um amigo meu, que tem quase a minha idade, aí ele vai agora, sabe, eu descobri o quê? Que eu tenho TDAH. Eu falei, desde quando? Eu acho que desde criança. E aí ele começou, sabe, a pensar em aposentadoria. Eu falei, rapaz, se algum médico falar que agora eu tenho um TDAH, eu falei, filho, já foi até agora eu vou morrer com ela. Eu já tenho até agora, vou ficar agora que eu vou cuidar? Não, agora já foi, agora vai com o TDAH e tudo. Faz o que você quiser, agora já foi. Então, não vai ter esse negócio de trauma. Então, se você é uma pessoa que tem trauma aí, toca em frente e continua. Irmão, vocês aí, a geração mais nova, não pode apanhar, irmão, eles apanhavam por tudo, irmão, dava cada surra. Não vai deixar a criança traumatizada, irmão, eu acho que eu fui traumatizado. A Mariana perguntou, sua mãe te batia muito? Eu falei, eu não lembrava do dia que eu não apanhava da minha mãe, mas demais. E cadê o trauma, irmão? Ela casou comigo com trauma e tudo. E tá mais de 40 anos com traumatizado aí. Problema dela. Poxa vida, assim, o problema é meu. Pensa bem, os traumas são superados pela realidade. Vou abrir só um parênteses aqui, né? Então, por exemplo, ela fala, sua mãe não fazia, pastor, não fazia dobradinha. E agora, fui na minha sogra mineira, lá de Jequitinhonha, do norte. Chegava lá, era mocotó, bucho, não era dobradinha. Adivinha, adoro agora, amo essas coisas. Eu queria casar com a Mariana, falei, vai com dobradinha e tudo. Me dá o mocotó que eu vou chupar o osso aqui, Porque eu queria casar, irmãos, tanto faz o que ela me desse. Podia dar giló, o que fosse. Eu queria casar com a Mariana, tanto faz. Que trauma. O trauma resolveu, agora eu como mocotó de qualquer jeito. Problema seu, pode me dar mocotó que eu como, hein? Não, que trauma, irmãos. Então, eu só estou falando isso porque quando Maria falou, Jesus chorou. Não, irmão, não. Você tem que pensar, né? As pessoas vão falar, ele não curou o cego, é isso que vão falar de você. Então pense bem, meu irmão, nós somos cristãos. O cristão segue o exemplo de Cristo, com trauma e sem trauma. Pronto. Já pensou? Lázaro morreu, apodreceu e depois teve que voltar. Tinha trauma. E aí? Continua a vida. Irmão, continua a vida. Vai embora, continua a vida. Bom, vamos lá. Vamos lá para o nosso texto, verso 38 do capítulo 11. Vamos à ressurreição em si. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Então, para um pouquinho aqui. Vamos lá. Onde é que está toda essa conversa que a gente viu agora? Está fora do cemitério. Está naquele papo que você chega, tem um monte de gente chorando, aí você pergunta como é que foi, e do que morreu, e não sei o que, se deixou filho, se não deixou, se o médico errou, se a ambulância que atrasou. Elas estão naqueles negócios lá, naqueles, vamos chamar, prolegômetros, né, daquela parte primeira, no início. E Jesus está chorando lá, porque quando Jesus chegou e viu a sepultura, ele chora. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você que já sepultou um ente querido, quando aquele pedreiro dá a última colherada lá do cimento e fala, família, o nosso serviço terminou. Sabe a vontade de falar para ele? A nossa vida também, porque um pedaço dela foi enterrada. Quando você enterra alguém, você enterra uma parte da sua história. Isso é difícil, sabe? E Jesus viu ali o pecado sendo vencido. O pecado vencendo desde o início. O pecado, desde Caim lá, matando Abel. E aí o pecado sempre tendo vitórias. Vitória. Até naqueles três, Marta, Maria e Lázaro, que conviviam com Jesus, pois o pecado conseguiu ganhar mais uma vez através da morte. Então Jesus chora, e também a Bíblia diz que ele se
comoveu. Olha, verso 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Porque, irmãos, olha, pastor, eu sou mais difícil de chorar, vocês sabem disso, né? Você que me conhece, é difícil de chorar. Mas eu já chorei em velório de estranho. Porque, irmão, às vezes o negócio está tão emotivo, que você fala, pessoas que amava tanto aquela, que você acaba chorando junto. E vamos lembrar, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele tem que chorar. Aqui estava cumprindo, aqui, ó, chorai com os que choram, estava chorando junto. Não de mentira, chorando porque sentindo a fraqueza do ser humano diante do pecado arrebatador. Então a gente tem que chorar. Eu vou voltar a falar, como já falei algumas vezes aqui desde que aconteceu, dessas mortes lá no Rio de Janeiro. Não diga bem feito. Atrás de cada corpo tem uma família chorando. Você não tem nenhum parente ruim? Você não tem nenhum parente que já foi preso? Você não tem nenhum parente drogado? Pois quem tem sabe a dor que é. Eu não queria que estivesse lá, mas está. Então, irmãos, olha, o que a segurança fez, não é que eu sou... É um problema do Estado, o Estado faz o que ele quer. O governo, quando a gente fala Estado, aqui não é Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro. Estado é governo. O governo tem o poder de fazer tudo, pode fazer guerra, pode fazer o que quiser. É ele que tem esse poder por Deus. Agora, nós não somos governo, nós somos igreja. A gente só ora e pede a Deus que tenha misericórdia do povo. Não dos cariocas, mas do Brasil e do mundo. Porque a maldade do ser humano não está no Rio de Janeiro. A maldade do ser humano está dentro de cada um de nós, se não tiver Cristo. Então, pense só nisso. Jesus chora, vamos lá. E aí, estou no verso, voltando aqui no verso 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Diz-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito, se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, eu tenho que lembrar daquele humorista, do Chaves. Foi sem querer, querendo. Irmãos, aqui nós temos que fazer assim. Foi sem ver, mais crendo. É isso, nós temos que crer antes para ver depois. Quando você começa a inverter isso, a sua fé se abala. Primeiro eu quero ver, não vai adiantar. Primeiro você vai crer. Porque quando a Maria aqui, né, fala, Senhor, não, olha, já é de 4 dias. A Marta, perdão, já é de 4 dias. Jesus fala, eu já não te falei? Primeiro você crê, depois você vai ver a glória de Deus. O povo no deserto, vamos lembrar dos 40 anos lá que eles ficaram no deserto? Eles viam a glória de Deus, porque a glória é a presença do Senhor. Todo dia, irmãos. Eu já falei, já pensou, o seu filho vem, pai, onde está Deus? Ele vem aqui fora, filho. Está vendo aquela coluna de fogo ali? Aquele é o sinal que Deus existe. Pai, o que nós vamos comer amanhã? Pode dormir, menino. Amanhã vai cair uma chuva de comida aqui. Eles viam a glória de Deus. Irmãos, eles viam. E o que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios? Deus não se agradou da maior parte deles. Porque ver o milagre e acreditar no milagre não te leva a lugar nenhum. Eles sabiam que tinha um milagre, eles sabiam. Irmãos, pensa naquele povo no deserto. As cobras, lembra da serpente ardente? Eles vieram e picaram, e aí Deus fala, Moisés, faz uma estátua aí, faz uma cobrazinha, uma cobra aí de bronze, e a pessoa olha e é curada. Pronto, eles viram isso, irmãos. Eles viram. O que acontece com eles? Deus não se agrada deles, porque não tinham fé. Irmãos, fé é aquilo que você não precisa de ver. Por isso primeiro tenha fé, depois você vai ver. Então eu quero falar com você que está desanimado. Ah, pastor, eu estou desanimado, porque eu não vejo a minha vida melhorar, porque... Irmão, não vai com essa. Pastor Neil, que está um pouco mais, tanto tempo quanto eu aqui, nós já vimos pessoas que deram muito certo na vida, ficaram felizes da igreja, e depois foram embora. Viram tanto que foram embora. Deus abençoou tanto que ele começou a abraçar a bênção e esqueceu de Deus. Não, irmão, primeiro é crer.
Então crendo, nós vamos ver. Não vendo, nós vamos crer. O que acontece? Vamos lá, capítulo 11, verso 41, vamos chegando para o nosso final. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Irmãos, olha, vamos na nossa novela aqui. Se fosse de hoje, a gente estava lá, Jesus, vai, coveiro, tira esse cachorro para fora. Mas, Senhor, tem umas mosquinhas aqui fora, tá? O negócio está fedido aqui. Tira. Aí tira, e Jesus fala: Lázaro, sai para fora. O que ele ia fazer? Ele ia bater. Toque, 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 toque. Me tira daqui. Está faltando ar aqui dentro. Me tira daqui. Você já pensou? É ele gritando e o povo correndo. O povo fugindo. Já pensou? Mas era isso que aconteceu. Porque, irmãos, imagina lá, a situação foi pior. Porque lá sai uma múmia, porque ele estava enfaixado. Aí sai aquela múmia lá, de fora, irmãos. Igual filme lá do Indiana Jones, lá, sai a múmia. E o povo tudo, eu acho que correu um monte ali, eu acho, na minha novela, eles saíram tudo correndo, morrendo de medo. Que história é essa que sai? Mas ele sai. Irmãos, Jesus fala para eles: olha, tira a faixa dele, né, desligai-o e deixa-o ir. A vida continuou para Lázaro. Mas sabe o que a Bíblia não relata, mas a gente deduz isso? Lázaro depois morreu. E tudo aquilo, mas morreu. Porque a vida tem um prazo de validade. Ela termina. Às vezes, é igual o jogo de futebol. Às vezes tem uma prorrogação. Mas vai acabar. Chega uma hora que o juiz dá o apito e fala: acabou o jogo, hein, pessoal? Acabou. Mesmo que, né, eu acho engraçado, né, o time que está ganhando, né, aí ele finge que está caindo toda hora. Aí, né, faz o que a gente chama de catimba, né, vai catimbando e tal, mas não adianta, vai chegar uma hora que o juiz vai falar, apita e acabou. Irmãos, isso vai acontecer comigo e com você. Vai chegar uma hora que o juiz lá, que é o Senhor Deus, vai dizer: acabou. E aqui nós temos que pensar na nossa vitória, como foi cantado aqui. Irmãos, eu vou brincar, tá? Esse jogo da vida não se ganha com o nosso bom futebol, mas se ganha pela vitória que o Senhor nos dá. Essa é a diferença. Você pode estar fazendo o melhor possível. Não, Senhor, eu estou fazendo o melhor, eu sou honesto, Mas, irmãos, isso não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Olha, eu falo para você mais jovem, na minha época, eu já sabia que eu ia me aposentar mal. Irmãos, vocês não vão se aposentar. Não vão. Ó, não é profecia, mas eles vão inventar alguma coisa para tirar o seu dinheiro, mas tenha certeza, irmão. Mas olha, o meu sogro já faleceu há 4 anos, né? 5 anos atrás. Sabe? Ele pagava, pastor, sobre o teto da aposentadoria. Era para ganhar bem. Quando se aposentou, ainda era o teto, só que ao invés do teto, sei lá, o teto era aqui, ó. Sabe, o problema, irmãos, é que o teto abaixa, eles vão te dar o teto, só que você tem que andar assim, porque o teto é baixinho, é desse jeito. Então, para com isso, irmãos, pense na aposentadoria do céu, porque o Senhor Jesus nos garantiu a vida eterna, como nós cantamos aqui, o céu, o lugar, o nome que você quiser dar, mas a presença do Senhor aqui, por mais que você esteja preparando, vai chegar um dia que Deus vai falar o que falou para aquele louco lá, o rico insensato. Ele disse: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Então eu te pergunto, como é que você tem se preparado? Olha, eu quero morrer antes de vocês, mas não dá para garantir. De vez em quando, morre criança.
De vez em quando morre jovem. É bom estar preparado. Então, só pense nisso, irmãos. Isso tudo já estava nos planos do Senhor. E quando a notícia toda aqui que João faz, tudo isso para dizer, ele é a ressurreição. E termina na ressurreição, porque a partir daí, a sentença está dada. O último, ou penúltimo versículo, vai voltar só em um. João capítulo 11, verso 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Ali, Jesus já estava sentenciado. Ele sabia que ia morrer. E os judeus já tinham planejado, de algum jeito, com Judas ou não, isso ia acontecer. Porque estava escrito na lei do Senhor. Ele já disse que o Messias iria sofrer. E para nós, então, o que serve? A gente sabe que Jesus é a ressurreição e a vida. A gente sabe que Ele nunca chega atrasado. Sabe o seu problema que está sendo grave para você? Ah, Deus não me ouve. Ele ouve, Ele sabe, e Ele sabe o tempo. Ele não vai chegar atrasado. Fica tranquilo, Ele não vai chegar. E eu contei sexta-feira para uma pessoa, e vou contar de novo para vocês o que eu já contei aqui algumas vezes, que é muito emocionante. Lá no Colorado, lá nos Estados Unidos, tem uma instituição chamada Foco na Família. E tem um quadro de um homem. E embaixo está escrito, aquele homem orou pela família dele para se converter. Ele morreu e nunca viu um filho se converter. Depois que ele morre, os filhos se convertem. E a Foco na Família é uma das maiores agências cristãs do mundo, na Ásia, Índia, eles atuam ajudando mulheres. Tal. Então, o pai não viu, mas ele orou. Você tem alguém que você só precisa de orar. Talvez você não veja seu filho desviado, seu neto, talvez você não veja, mas o Senhor Deus sabe, na hora certa vai se cumprir. É muito privilégio se você puder ver, mas se você não ver, não tem importância, contanto que Ele esteja lá. Porque se você tem Jesus Cristo, um dia você vai encontrar com Ele. E para você pode ser uma grande surpresa. Filho, eu pensei, aí vai ter aquele, lá não vai ter choro, né? Mas eu vou imaginar, né? Eu estou aqui na antessala do céu, tá? Está lá o filho desviado chegando, a gente abraçando e chorando. Vamos aproveitar para chorar, porque depois passa na porta não chora mais. Então, chora aqui, eu pensei que você não ia e tal. E o Senhor Deus fala, não precisa de chorar, porque eu já sabia de tudo, o Senhor Deus já sabe o final. Eu queria só que você pensasse no seu milagre que você precisa. O Senhor Deus tem o horário certo, Ele sabe a hora. Se você não tem Cristo, Ele é a ressurreição. Se Deus já te livrou de uma doença, se Deus já te livrou de várias coisas, não se preocupe, que bom, mas um dia você vai morrer. E eu também. Temos que pensar na outra vida. Aceita Jesus, pense em Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o bom pastor, Ele é a luz do mundo. Ele pode e quer dar a salvação, porque Ele veio morrer para os pecadores. Se você não se considerar pecador, você não precisa de salvação. Então, considere-se um pecador, arrependa-se e aceite Cristo. Vamos orar. Enquanto nós oramos, eu só quero repetir as palavras de Jesus para Marta. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então, faça uma oração agora. No que você precisa de acreditar, hein? No que você precisa de acreditar? Se você não tem Cristo, você precisa acreditar em Jesus. Se você já tem Cristo, você precisa acreditar que Ele já sabe dos seus problemas e que Ele vai te resolver. Aceite Jesus hoje. Todos temos problemas. Eu vou orar agora e vou orar também pela nossa irmã Isabel. Ela vai fazer uma consulta muito séria amanhã. Ela tem enfrentado uma luta contra o câncer. E a gente vai orar por ela, mas eu vou orar por você também, porque o Senhor Deus sabe o que ela está sofrendo e sabe o que você está sofrendo, e Ele já tem a resposta, a gente só não sabe qual é. Senhor Deus, muito obrigado, Pai,
pelos milagres relatados nesse livro, que nos mostram o Senhor Jesus como teu Filho, e te agradecemos pela vida dele, Senhor Deus, pela vida das pessoas que aceitam, pela vida de Lázaro, pela vida de Marta, de Maria, de todos eles, ó Pai, que serviram de testemunho para nós até o dia de hoje. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a irmã Isabel na consulta de amanhã. Peço, Pai, que o Senhor abençoe cada um aqui. Se alguém não tem Cristo, que hoje possa aceitar aqui no templo ou na rede social, Senhor Deus. Se alguém já tem Cristo, mas está sofrendo muito, Senhor, tenha misericórdia. Sabemos que o teu Filho Jesus chorou, e sabemos que Ele sabe, tem compaixão de nós e sabe que estamos sofrendo. Então eu te peço, tenha misericórdia de nós. Cura-nos, Senhor. Dê salvação. Eu peço em nome de Jesus. Amém.